Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora, a força da Champions League mostrada na final da Copa do Mundo de Clubes. A decisão, o título mundial será decidido entre o primeiro campeão da Champions neste ciclo de mundial contra o atual campeão da Champions. Vamos falar sobre isso? Antes, deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, o aplicativo que está à sua disposição para você ter acompanhamento de jogos em tempo real, classificação em tempo real, estatísticas em tempo real, tudo isso de graça no seu celular. É o aplicativo que eu uso aqui no canal do VSR e esse aplicativo está à sua disposição para você não pagar nada, nem para baixar, nem para usar. Vem no primeiro comentário fixado, tem um link, clica no link, faz o download e começa a usar. Tô gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira, depois da gente ter a definição da final da Copa do Mundo de Clubes, da primeira Copa do Mundo de Clubes, né, o torneio que a FIFA criou, e acho que ainda com coisas a serem corrigidas, deu muito certo, e na decisão desse torneio nós teremos dois campeões de Champions. O primeiro campeão da Champions neste ciclo de Copa do Mundo de Clubes, o Chelsea, em 2021, e o atual campeão da Champions, o PSG, que foi campeão da Champions um mês e meio atrás. E isso, para mim, só ratifica a força da Champions League, a capacidade da Champions League de gerar os melhores times do mundo, e algo que, durante a Copa do Mundo, e aí eu acho que é natural você ter uma espécie de empolgação com os clubes de outros lugares do mundo, em especial os clubes brasileiros, e aí é curioso e é muito significativo que os dois finalistas da Champions chegam na decisão da Champions com a sua campanha, digamos, espetada por dois clubes brasileiros, né? O Chelsea, finalista da Champions, perdeu para o Flamengo na segunda rodada da fase de grupos, sendo muito dominado e sendo incrivelmente dominado pelo Flamengo. O Flamengo foi bem superior ao Chelsea. O PSG, do outro lado, que nos últimos 20 jogos perdeu apenas um, nos últimos 20 jogos não fez gol em apenas um, perdeu para o Botafogo, perdeu de uma maneira muito sólida do Botafogo, a ponto do Botafogo ter finalizado mais no gol do que o Chelsea. Além do Botafogo ter vencido o jogo por 1-0 do que o PSG. Além do Botafogo ter vencido o PSG por 1-0, ele esteve mais perto, levou mais perigo para fazer o segundo gol do que o PSG para fazer o primeiro. A realidade daquele jogo foi essa. Então, o Flamengo teve todos os méritos para ganhar do Chelsea, o PSG teve todos os méritos para ganhar do Botafogo, e isso acho que gerou uma empolgação, que acho que é natural, mas que gerou também uma distorção. Porque, na minha visão, acho que nunca esteve sob júdice, sob questionamento, que os melhores no times do mundo estão na Champions League. E o fato da gente ter o primeiro campeão do ciclo, vale lembrar, como é que você chega à Copa do Mundo, como é que você chegou à Copa do Mundo de clubes de 2025. Você chegou pelo que você fez na sua competição continental no ciclo de 4 anos anterior. Então, é no ciclo 21, 22, 23, 24. O que os clubes fizeram em suas competições continentais, tirando o representante do país sede, que foi o Inter Miami, com todos os questionamentos que a gente tem, inclusive apontados aqui neste canal, neste vídeo que eu estou deixando no card aqui, tirando o representante do país sede, todos os outros clubes chegaram à Copa do Mundo Clubes pelo que fizeram em 21, 22, 23, 24 em sua principal competição continental. No caso, na Europa, a Champions League. E o primeiro campeão deste ciclo efetivamente foi o Chelsea. É bem verdade que quando ele foi campeão da Champions, ele nem imaginava que haveria a Copa do Mundo de Clubes 4 anos depois, né? Porque o Chelsea é campeão no meio de 2021, e a Copa do Mundo de Clubes começa a ser falada de verdade em dezembro de 22, durante a Copa do Mundo do Catar. Então, mas o Chelsea foi o primeiro campeão da Champions nesse ciclo. E foi campeão de uma maneira muito emblemática, né? Um time que praticamente não sofria gol.
um time de uma defesa fortíssima, um time que tinha o Mendy no gol, numa fase maravilhosa, que tinha Rudiger, Thiago Silva, acompanhados do Christensen, ele jogava com 3 zagueiros, mas hoje 2 zagueiros que são muito, muito, muito impactantes em seu time, apesar da falha do Rudiger ontem, mas o ciclo do Rudiger é muito impactante, o título da Champions de 24 do Real é muito impactante, formavam a base daquele Chelsea ali. Então o Chelsea com 2 volantes que concorreram ou foram cotados para serem melhores jogadores do mundo, né? O Kanté e o Jorginho. Então era um Chelsea muito... foi um Chelsea que ganhou a Champions de uma maneira muito... como eu diria, de uma maneira muito impactante, né? E não era o favorito, né? Nem de longe. Quando começou aquele mata-mata da Champions, o Chelsea não era nem de longe o favorito e ganhou, acho que com todos os méritos. E aí é algo que vai acontecer muito neste formato de Mundial de ciclo de 4 anos. O Chelsea que ganha a Champions de 21, ele é um Chelsea totalmente diferente do Chelsea que chega à Copa do Mundo de Clubes 4 anos depois, mas totalmente diferente. No time do Chelsea só tem um jogador, que é o Reece James, que era titular da ala direita lá em 21 e hoje continua no Chelsea. Hoje é o titular, se tiver condição física, né? Se estiver bem fisicamente, vai ser o titular da lateral direita do Chelsea temporada 25-26. Isso é algo que a gente vai ver acontecer muito, né? Porque no futebol de clubes, em seleções não, em seleções tem mudanças também, mas a base do time que começa um ciclo, então, por exemplo, o ciclo para a Copa de 26 começou em 2023. Vai ter muita seleção que vai chegar na Copa do Mundo de 26 com o grupo praticamente o mesmo. Ou seja, os 26, ou seja, o time titular, muitos que começaram em 23 vão chegar em 26. Nos clubes é muito difícil, porque é muito difícil um clube ficar com basicamente o mesmo elenco por 4 temporadas. Ainda mais considerando times com menos dinheiro do que os europeus, porque você acaba vendendo, você acaba fazendo girar a roda e tudo mais. Então, é um time totalmente diferente. Mas é um Chelsea que abriu o ciclo ganhando a Champions da forma que ganhou lá em 21. E do outro lado você tem o PSG, atual campeão da Champions, que ganhou a Champions tem 1 mês e meio atrás, lá em Munique, na Allianz Arena, e que segue rigorosamente o mesmo time, com a mesma pegada, com a mesma disposição. E isso é muito interessante, esse PSG, porque mostra uma gana, mostra uma força, mostra uma vontade absurda, mesmo tendo ganho, mesmo já tendo vencido o principal torneio de clubes na visão dele, PSG. E quem falou isso não fui eu. Quem falou isso foi o Gonçalo Ramos. O Gonçalo Ramos ontem, na entrevista coletiva, disse isso daqui. A gente vai ouvir o que falou o Gonçalo Ramos. Acho que a seguir à final da Champions que nós ganhamos há pouco tempo vai ser o jogo mais importante, até porque é uma competição nova, podemos ser os primeiros campeões do mundo nesta competição. Depois da temporada que já fizemos, acho que é uma época histórica. Esse é o jogo mais importante da história do PSG. Nós não viemos cá para mais nada. Não, penso que não. O jogo mais importante da história do PSG foi a final da Champions que ganhamos recentemente. E é evidente isso. Até porque, por 2 motivos. O primeiro, o olhar eurocentrista do europeu, que normalmente faz isso e faz isso há muito tempo. E 2, que você está falando num torneio que acho que nasceu muito bem, ainda que tenha coisas a serem consertadas, como a Copa do Mundo de Clubes tem, algumas coisinhas bem importantes para serem consertadas para o próximo. E porque, então, ainda é um torneio que ainda não tem, nem de longe, o tamanho, o respeito, a relevância que tem a Champions League, principalmente para um viés europeu. Então, fica muito evidente que, para o europeu, o torneio mais importante vai continuar sendo a Champions, por um bom período, até talvez para sempre, mas por um bom período vai continuar sendo, dito pelos jogadores, dito por quem está colocado. A gente acabou de ver aqui a fala do Gonçalo Ramos. Então, esse um ponto. E, na minha visão, a Champions não perdeu nada de status, não perdeu nada de relevância, porque vai continuar sendo o principal torneio de clubes do mundo. Da Champions vai sair o time que vai ser considerado o melhor, mesmo
por um acaso aqui, o PSG pode unificar os dois títulos, né? O PSG pode juntar os dois títulos. Ele pode ser campeão da Champions, dia 31 de maio, e pode ser campeão da Copa do Mundo de Clubes, dia 13 de julho, se ele ganhar o título. E para mim, ele é favorito a ganhar, e a gente vai falar sobre isso ainda até domingo. Mas, para mim, apesar de toda a empolgação justa, porque clubes de outros lugares do mundo fizeram ótimos papéis, né? Os clubes brasileiros, para mim, saem do Mundial sem nenhum tipo de vexame, sem nada do que se envergonhar. Um ou outro poderia ter sido melhor? Poderia. Acho que o Flamengo poderia ter, talvez ali, oferecido alguma dificuldade a mais contra o Bayern, principalmente no começo do jogo. Acho que o Botafogo poderia ter tido outra postura contra o Palmeiras, e principalmente quando o Palmeiras diminuiu um pouquinho o ritmo. Os começos de 2 tempos o Palmeiras foi muito melhor e empurrou o Botafogo para trás, mas depois o Botafogo poderia ter tido outra postura. O Palmeiras acho que sentiu demais o jogo contra o Chelsea, primeiro tempo do Palmeiras contra o Chelsea, mas enfim, então poderiam. Acho que da campanha do Fluminense a gente não tem nada a falar, falei sobre isso, não tem nada a se questionar na campanha do Fluminense. E contra o Chelsea, ele estava no limite, o Chelsea foi superior, e o Chelsea ganhou na capacidade. No fundo, o Chelsea para mim foi bem superior ao Fluminense, mas o Chelsea ganhou na diferença individual do Chelsea ter jogadores como tem Caicedo, como tem Enzo, e como foi buscar o João Pedro dentro da própria competição, que aliás acho que isso é uma coisa a ser corrigida, né? Se a Copa do Mundo de Clubes quer ser respeitada de fato, ela não pode ser tratada como um grande Globetrotters, não, pode trazer jogador só para esse torneio. Isso deveria ser proibido. Inclusive, isso era proibido no campeonato mundial da FIFA, aquele que acontecia no fim do ano em um país só. Aquele campeonato tinha uma regra explícita para evitar contratações só para o Mundial. Sabe qual era essa regra? Você, para ter jogador jogar no Mundial de Clubes de dezembro, ele tinha que ter sido contratado no meio do ano, justamente para evitar o jogador ser contratado só para o Mundial. Então, assim, para mim, tá muito claro que se a FIFA quer que a Copa do Mundo de Clubes seja respeitada, ela tem que tirar essa regra do jogador poder ser contratado só para o Mundial, e muito menos a regra do jogador poder entrar nas oitavas de final da Copa do Mundo. Essa regra, para mim, ela é uma afronta ao respeito ao torneio. E agora eu não estou falando nada porque estava na regra e todo mundo sabia. Mas o Handallah, que saiu do Al-Shabaab para jogar com o Al-Hilal, ele jogou 20 minutos no clube. E curiosamente os dois pontos aconteceram contra o Fluminense, né? O Handallah saiu do Al-Shabaab para jogar pelo Al-Hilal 20 minutos e agora já vai voltar para o Al-Shabaab. E o João Pedro, esse foi contratado para a temporada toda do Chelsea, mas aconteceu isso. Ele estava de férias, foi contratado, chegou para jogar as oitavas, mudou a história do Chelsea contra o Palmeiras no jogo e mudou e foi decisivo contra o Fluminense. Eu acho que se a FIFA quer respeito à Copa do Mundo de Clubes, ela tem que mudar essa regra para ontem. Ela tem que resolver isso para ontem, porque é difícil você respeitar um torneio que o camarada pode ser inscrito, primeiro, só para aquele torneio, coisa que a FIFA proibia no formato anterior, proibia. E 2, você não pode dar esse ar de Globetrotters, esse ar de, pode vir quem quiser que ainda dá tempo de chegar pro cara ser inscrito nas oitavas de final, né? É diferente da Champions o cara poder ser inscrito nas oitavas de final. É diferente da Libertadores o cara poder ser inscrito nas oitavas de final. Por quê? Porque ali o mata-mata vai durar, sei lá, 3, 4 meses. O mata-mata do Mundial dura 15 dias. Então, assim, com todo carinho, acho que a FIFA tem que mudar isso. Mas, voltando aqui ao tema do vídeo, para mim tá muito claro que a Champions, mesmo com toda a empolgação justa, porque os clubes de outros países, o Al-Hilal fez uma grande campanha, foi melhor que o Real, merecia ter vencido o Real, eliminou o Manchester City com todo o merecimento, o Monterrey, para mim, fez uma bela campanha também, o Monterrey, por exemplo, engrossou totalmente com o Dortmund, poderia ter eliminado o Dortmund. Você tem os clubes brasileiros, que eu já citei aqui. Então, acho que a gente sai com a lição de que é plenamente possível os clubes do resto do mundo, dos outros lugares que não da Europa, disputarem fortemente e serem competitivos contra os europeus.
mas no fundo, o Prime, a nata, continua estando na Champions League. Eu acho que fica essa lição. E aí vamos ter a final com o Chelsea, primeiro campeão do ciclo, lá em 2021, primeiro campeão do ciclo de Copa do Mundo, campeão da Champions em 21, contra o PSG, atual campeão da Champions, e que para mim é favorito na final, mas isso a gente vai debater em outro vídeo. Quero te ouvir. O que você acha, o que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Se você quer ter acesso a um aplicativo para acompanhar tudo de estatística dos principais campeonatos do mundo, acompanhamento de resultado em tempo real, classificação em tempo real, baixa o app do Flash Score, primeiro comentário fixado do vídeo. O Flash Score é parceiro aqui do canal do VSR, além de você ter esse aplicativo totalmente de graça no seu celular, você me ajuda e me dá aquela moral. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.